Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos, professor de espanhol da Escola Dr. Júlio de Carvalho, e a nossa aula de hoje vai ser sobre condicional simples, certo? Vamos estudar sobre os verbos regulares, verbos irregulares, vamos ver a conjugação, como fica, o que muda, certo? Mas antes da gente entrar no conteúdo, só gostaria de deixar aqui uma mensagem, certo? De reflexão sobre esse momento que a gente está passando aí, beleza? Lo econômico se pode recuperar, las vidas não, certo? Trazendo essa mensagem para o português, né? O econômico a gente consegue recuperar, já as vidas que infelizmente se perderam nessa pandemia que o mundo está passando aí, certo? Infelizmente, não tem como voltar atrás, né? Depois de, se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai estar passando e a, a economia, com muito esforço, com muita garra, com muita luta, a gente vai conseguir reestabilizar o país mas infelizmente, essas vidas que foram interrompidas aí durante essa pandemia, infelizmente não tem como recuperar, né? Não tem como voltar atrás. Então, deixo desde já uma, um conselho, certo? Se cuidem, vamos usar os meios de prevenção que estão todos os dias divulgados aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, que é o uso de álcool gel, o uso de máscara, manter o distanciamento, certo? Fica o meu apelo aí, né, para vocês. Vamos dar sequência aqui ao conteúdo, tá? Condicional simples, né? Hoje, a gente vai estudar sobre os verbos regulares, os verbos irregulares, o que muda no processo de conjugação desses verbos, né? Se muda o radical, se não muda o radical, como que faz esse processo, beleza? Vamos dar sequência aqui. Uso do condicional simples, né? Algumas circunstâncias para que a gente use esse condicional simples para expressar desejos, né? Expressar possibilidade, dar conselhos, certo? Um exemplo para expressar desejos, me encantaria visitar o Polo Norte. Um exemplo para expressar possibilidade, la comida estaria melhor com menos sal. Para dar conselhos, deverias pensar antes de falar, ou deveria pensar antes de falar, ou a comida estaria melhor com menos sal, ou me encantaria visitar, ou adoraria visitar o Polo Norte, certo? Vocês observar todos esses verbos no condicional simples, eles seguem com acentuação gráfica, certo? Encantaria, estaria, deverias, certo? Os verbos regulares do condicional simples, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo com cada uma das conjugações, né? Nós sabemos que tanto no português como no espanhol, nós temos verbos de primeira conjugação, verbo de segunda conjugação, verbo de terceira conjugação. Mas aí você me pergunta, mas professor, o que é isso, né?
Verbos de primeira conjugação são verbos terminados em AR. Por exemplo, aí, hablar, né? Verbos de segunda conjugação são verbos terminados em ER. Nós temos aí como exemplos comer. E verbos de terceira conjugação nós temos aí partir, certo? Que são os verbos terminados em IR, são os verbos de terceira conjugação. Se você observar direitinho, os verbos regulares, durante a conjugação desses verbos, eles não alteram o radical. Você pode observar aí direitinho. Além de eles não alterarem o radical, ele segue a sua forma infinitiva, certo? E durante essa conjugação, são apenas acrescentadas as terminações ou as desinências para fazer a concordância de acordo com o pronome que está em uso. Tudo bem? Por exemplo, aí, ó, yo hablaria, vou pegar o verbo hablar, por exemplo, aí, verbo de primeira conjugação, são aqueles terminados em AR, né? Yo hablaria, tu hablarias, él hablaria, nós outros hablaríamos, vós outros hablarias, eles hablariam, entendeu? Nesses verbos regulares, quando eu utilizo um deles como exemplo, segue para todos os verbos regulares. Por exemplo, comer e partir, você observar, ele vai seguir no mesmo modelo do verbo hablar, certo? Ó, ele vai seguir na sua forma infinitiva, certo? E vai ser acrescentado apenas as terminações, ou, se preferir, as desinências, de acordo com o uso do pronome, certo? Vamos, por exemplo, aí o verbo comer, né? Eu comeria, tu comerias, ele comeria, nós outros comeríamos, vós outros comerias, eles comeriam. E assim como segue no verbo hablar, segue no verbo comer e segue para o verbo partir, certo? Detalhe, lembrando que essas regras são apenas para os verbos regulares. Eles seguem a sua forma infinitiva do verbo e são acrescentadas a elas apenas as desinências, entendeu? As terminações, de acordo com a concordância do pronome que está em uso, beleza? Isso, os verbos regulares, tá? Aí nós temos aqui os pronomes, certo? E independente da conjugação do verbo, se é verbo de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, se é verbo de segunda conjugação, que são verbos terminados em ER, ou se é verbo de terceira conjugação, que são verbos terminados em IR, os verbos regulares, eles são acrescentados apenas as desinências, a sua forma infinitiva, tá? Aí nós temos aí, na tabelinha, do lado de cada pronomezinho, as desinências que são acrescentadas. Ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Beleza? Essas são as terminações. Independente da conjugação do verbo, se é primeira, segunda ou terceira, seguem essas terminações, sendo ele verbos regulares, certo? Segue a forma infinitiva do verbo e logo em seguida são acrescentadas essas terminações aí, ou essas desinências, beleza? Além dos verbos regulares, nós temos também os verbos irregulares. Só que os verbos irregulares, eles são totalmente diferentes. Tá? O processo é um pouco diferente, tá? Se você lembrar aí comigo que nos verbos regulares são acrescentadas as formas infinitivas do verbo, e nessa forma infinitiva é acrescentado ainda as desinências, o radical do verbo regular não muda. Já nos verbos irregulares, se você observar aí, ó,
a forma infinitiva dos verbos, caber, desci, haber, a ser, poner, querer, certo? Essas aí são as formas infinitivas do verbos. E se você observar do ladinho a conjugação deles, já vai mudar totalmente o radical, entendeu? Ó, por exemplo, aí, ó, se você pegar esse primeiro verbo aí, ó, caber, aí você for fazer a conjugaçãozinha do verbo aí, ó, aí já vai mudar, ó. Cabria, cabrias, cabria, cabríamos, cabrias, cabria, certo? Você observar, se você pegar o segundo verbo aí, certo? Ó, lembrando que esse primeiro verbo que a gente pegou como exemplo aí é verbo de segunda conjugação, né? Verbo terminado em ER. Vamos ver esse segundo verbo aí, a forma infinitiva dele, é verbo desci, que é verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Se você for fazer a conjugação desse verbo aí, você vai observar, olha aí como vai ficar aí, ó. Diria, ó, desci. Presta atenção, o verbo desci. Ó, vamos fazer a conjugação, como é que fica? Diria, dirias, diria, diríamos, dirias e diriam. Você observar que mudou totalmente o radical do verbo, né? Nos verbos irregulares, acontece esse processo, tá? O radical dele são alterados para poder acrescentar aquelas desinências de acordo com o pronome que está sendo usado, beleza? E era isso, galera. Era esse o conteúdo que eu queria apresentar para vocês hoje. Para finalizar, só gostaria de deixar mais uma mensagem para vocês, tá? Não é porque a vacina chegou que a pandemia acabou. Todos precisam manter a prevenção, o uso de máscara, né? Lavar bem as mãos, manter o distanciamento, certo? E era isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixem o joinha, certo? Vocês se inscrevam no canal. E valeu, obrigado. Adiós.